Bom dia. Bem, espero que todos tenham se saído muito bem nessa avaliação, que foi muito simples, não é? E hoje faremos a devolutiva. A primeira questão está lá: assinale a alternativa correta em relação ao habeas corpus. Então, o que nós estudamos sobre o habeas corpus? Remédio heróico, informal, tem o habeas corpus preventivo, tem o habeas corpus libertatório, e falamos também do habeas corpus genérico, não é? Dissemos que, em relação ao habeas corpus preventivo, quando há uma ameaça ao direito de locomoção, o Poder Judiciário emite, então, o chamado salvo-conduto, que é um documento pelo qual a pessoa não pode ser presa, não é? Quando já houve a lesão, aí entramos com o habeas corpus libertatório, e no habeas corpus libertatório é que existe o chamado alvará de soltura. E o habeas corpus genérico, quando a prisão está teoricamente correta, mas a pessoa cumprindo a pena de forma degradante, não é? De forma desumana. Então, o genérico se refere à execução da pena ou execução penal. Bom, então, nessa primeira questão, pergunta-se: assinale a alternativa correta em relação ao habeas corpus. O preventivo está relacionado com o alvará de soltura? Não, o preventivo está relacionado com o salvo-conduto, não é? O genérico está relacionado com a execução da pena ou execução penal? Sim. O libertatório está relacionado com o salvo-conduto? Não, o libertatório está relacionado com o alvará de soltura. Portanto, na primeira questão, a alternativa correta é a alternativa B, de bola. A segunda questão, assinale, ainda também é sobre o habeas corpus. Assinale a alternativa correta em relação ao habeas corpus. Pode ser requerido por analfabeto? Sim, pode ser requerido por qualquer pessoa, inclusive o analfabeto. É uma ação gratuita? É uma ação gratuita, não tem custas no processo de habeas corpus. Pode ser requerido por qualquer pessoa, em favor de qualquer pessoa, independentemente de procuração? É a parte da informalidade. Qualquer pessoa, não precisa ser advogado, não precisa ter procuração, qualquer pessoa pode impetrar o habeas corpus em favor de qualquer pessoa. Portanto, a segunda questão, a alternativa é de dado, não é? Aí a terceira continua sobre habeas corpus. Assinale a alternativa correta em relação à coação ilegal que pode ser objeto do habeas corpus conforme o Código de Processo Penal. Então, o Código de Processo Penal, lá no seu artigo 648, ele vai dizer quando a coação ao direito de liberdade de ir e vir acontece, né? No 648, então ele fala: a coação considerar-se-á ilegal, primeiro, quando não houver justa causa. A pessoa está sendo processada por um fato atípico, não é? Que não é crime, que não há indícios de autoria. Quando estiver preso por mais tempo do que a lei determina, aí é o habeas corpus por excesso de prazo, né? E quando quem ordenar a coação não tiver competência para fazê-lo, ou seja, determinar
a prisão de alguém, é só o juiz competente, né? Quando houver cessado o motivo que autorizou a coação, a coação foi porque foi decretada a prisão porque estava influindo na produção das provas, não é? Mas já houve a coleta das provas, então não há mais motivo para manter a prisão, não é? Quando não for alguém admitido a prestar fiança, nos casos em que a lei autoriza, vocês estão estudando lá os chamados de direito penal, não é? Os crimes afiançáveis, que a pessoa é presa, digamos, em flagrante, mas tem direito de ser colocada em liberdade mediante o pagamento de uma fiança. Quando o processo for manifestamente nulo ou quando extinta a punibilidade. Então, aí, a questão 3 pede: assinale a alternativa correta em relação à coação ilegal que pode ser objeto de habeas corpus, conforme o Código de Processo Civil. Quando não houver justa causa. Sim, é o que diz o artigo 648. Quando não houver justa causa, lá o inciso 1º, não é? Quando o processo for manifestamente nulo. Também sim, é lá o artigo 648, inciso 6º, quando o processo for manifestamente nulo. E terceiro, quando extinta a punibilidade. Também está lá no artigo 648, inciso 7º, quando extinta a punibilidade. Portanto, na terceira questão, a alternativa correta também é a alternativa D, de dado. Todas as alternativas acima estão corretas. Bem, daí, alternativa 4, a questão 4, é sobre o mandado de injunção. Mandado de injunção é para suprir as omissões do legislador infraconstitucional quando houver necessidade de lei do legislador infraconstitucional para que a pessoa possa exercer aqueles direitos que lhe são concedidos pela Constituição. Então, assinale a alternativa correta em relação ao mandado de injunção. É um remédio constitucional? Sim, é um remédio constitucional. Pode ser impetrada por pessoas naturais ou jurídicas? Sim, qualquer pessoa pode impetrar o mandado de injunção, quer pessoas naturais, não é? Nós, né? Ou pessoa jurídica tem legitimidade para o mandado de injunção. E daí, lá na lei do mandado de injunção, consta que a decisão do mandado de injunção, quando requerida só por uma pessoa, tem eficácia inter partes, não é? Mas ela pode ter eficácia outra partes, quando o mandado de injunção vai beneficiar não apenas uma pessoa, mas também uma categoria de pessoas. Por exemplo, uma aposentadoria especial de bombeiros. Se só um bombeiro requerer, interpartes, mas pode ser concedida para a categoria geral dos bombeiros, daí é chamada outra partes. Mas também pode ter fazer coisa julgada erga omnes, ou seja, para todos. Então, relativamente à alternativa 4, assinale a alternativa correta em relação ao mandado de injunção, é um remédio constitucional? Sim. Pode ser impetrado por pessoas naturais ou jurídicas? Sim. E a decisão pode a decisão pode ser conferida eficácia ultra partes ou erga omnes. Ainda nessa
nessa quarta questão, ainda nessa quarta questão, a alternativa, só vou dar uma olhadinha aqui, a alternativa a alternativa 4 todas as alternativas, né? Deixa eu só dar uma olhada aqui a respeito, só para ficar mais claro, a lei do mandado de injunção, só para mostrar aqui onde é que vocês... É o artigo 9º que vai dizer, artigo 9º, né, da Lei 13.300, poderá ser conferida, artigo 9º, a decisão terá eficácia subjetiva limitada às partes, interpartes, né, e produzirá efeito até advento da norma regulamentadora. Poderá, daí parágrafo 1º, poderá ser conferida eficácia ultra partes ou erga omnes à decisão, quando isso for inerente ao indispensável exercício do direito, da liberdade ou da prerrogativa objeto do impetrado. Bem, então, é só dar uma olhada lá no artigo 9º, parágrafo 1º dessa lei 13.300. Bem, então, a questão 4, a alternativa igualmente é D de dado. 5. Assinale a alternativa correta em relação ao mandado de junção. Então, o mandado de junção é necessário só quando houver necessidade de uma norma infraconstitucional para eu poder exercer aqueles direitos que me foram consagrados lá na Constituição. Muito bem. Então, a ação, o mandado de junção é apenas necessário quando se trata de norma de eficácia limitada. A norma de eficácia plena não precisa do legislador infraconstitucional para que eu exerça meus direitos, nem a norma de eficácia contida, que também é chamada norma de eficácia reduzível, necessita de norma infraconstitucional para que eu possa exercer o meu direito. Só a norma de eficácia limitada é que necessita do mandado de injunção. Bem, aí fica fácil, né? Alternativa 5. Assinale a alternativa correta em relação ao mandado de injunção. Está relacionado com a norma constitucional de eficácia plena? Não. Está relacionado com a norma constitucional de eficácia contida? Não. Está relacionado com a norma constitucional de eficácia reduzida? Não. E ainda aqui, na quinta, nenhuma das alternativas está correta. Então, a alternativa correta é a alternativa D de dado. Agora nós vamos entrar na ação popular. Peraí, deixa eu só arrumar aqui. A ação popular está prevista lá na Constituição, não é? E está disciplinada também na Lei 4.717, de 29 de junho de 1965. Então, sobre a ação popular pode ser proposta contra atos lesivos
a sociedade de economia mista, então basta nós lermos lá no artigo 1º, qualquer cidadão será parte legítima para pleitear a anulação ou a declaração de nulidade de atos lesivos ao patrimônio da União, do Distrito Federal, dos estados, dos municípios, das entidades autárquicas, de sociedades de economia mista. Então, a alternativa A está correta. São atos lesivos às entidades autárquicas a inexistência de motivos? Bem, os atos lesivos, então, podem ser, relembrando, contra a União Federal, os estados, municípios, as entidades autárquicas, tá bom. Então, é ato lesivo a entidades autárquicas. Então, aí vai o artigo 2º. São nulos os atos lesivos ao patrimônio das entidades mencionadas no artigo anterior, entre as quais está a entidades autárquicas. Nos casos de incompetência, vício de forma, ilegalidade de objeto, inexistência de motivos, desvio de finalidade. Está lá, então, ação popular pode ser proposta contra atos lesivos à sociedade de economia mista? Sim. São atos lesivos às entidades autárquicas, porque as autárquicas também estão lá no artigo 1º, né? A inexistência de motivos? Sim. Artigo 2º, a linha D. Considera-se patrimônio público os bens de valor estético, e aí está lá no parágrafo 1º do artigo 1º dessa lei 4.717. Consideram-se patrimônio público para os fins referidos nesse artigo os bens e direitos de valor econômico, artístico, estético, histórico ou turístico. Então, também a alternativa C está correta. Portanto, ainda na questão 6, a alternativa correta é a alternativa D, de dado. Todas as alternativas acima estão corretas. Ainda na ação popular, vai perguntar, o funcionário público, o funcionário pode ser sujeito passivo na ação popular? Bem, daí nós vamos lá para o artigo 6º dessa lei 4.717. A ação será proposta que vai tratar dos sujeitos passivos da ação popular. A ação poderá ser proposta contra pessoas públicas ou privadas e as entidades referidas no artigo 1º, contra as autoridades, contra funcionários ou administradores que houverem autorizado, aprovado, ratificado ou praticado o ato impugnado. Então, a ação popular pode ser proposta, pode ter como sujeito passivo ou funcionário. Beneficiários diretos e indiretos podem ser sujeito passivo da ação popular? Os beneficiários diretos, sim, mas os indiretos, não. Então, ainda o artigo 6º dessa lei 4.717. A ação será proposta contra as pessoas públicas ou privadas e as entidades referidas no artigo 1º, contra as autoridades, funcionários ou administradores que houverem autorizado, aprovado, ratificado ou praticado o ato impugnado, ou que, por omissas, tiverem dado oportunidade à lesão. E contra os beneficiários diretos do mesmo. Então, pode ser proposta
frente a beneficiários diretos, mas não em relação aos indiretos. Portanto, a alternativa A está correta, a alternativa B está incorreta. A sentença terá, em qualquer hipótese, eficácia de coisa julgada erga omnes. Nós vimos lá que a sentença terá eficácia, artigo 18, oponível erga omnes, exceto no caso de haver sido julgada improcedente por deficiência de provas. Então, a alternativa C também está errada. A sentença terá, em qualquer hipótese, eficácia de coisa julgada oponível erga omnes? Não, porque tem esta exceção, ou seja, quando a ação for julgada improcedente por insuficiência de provas. Assim, a alternativa 7, a questão 7, a alternativa correta é a alternativa A, de abelha, né? Agora a alternativa, a questão 8ª, a alternativa diz respeito à ação civil pública. Então, vamos dar uma olhadinha na lei que trata da ação civil pública. Muito bem. A lei que trata da ação civil pública é a Lei 7.347, de 24 de julho de 1985. Então, pergunta: tem por objeto a proteção de qualquer interesse difuso? Então, lemos lá no artigo 1º, não é? Rege-se pelas disposições desta lei, sem prejuízo da ação popular, as ações de responsabilidade por danos morais e patrimoniais causados ao meio ambiente, ao consumidor, a bens e direitos de valor artístico, estético, histórico, turístico e paisagísticos, a qualquer outro interesse difuso ou coletivo. Então tá, essa questão, essa alternativa é correta. Tem por objeto a proteção de qualquer interesse difuso. Sim. Não será cabível para veicular pretensão que envolva um tributo. O que diz esse parágrafo único. Não será cabível ação popular para veicular pretensões que envolvam tributos. Acho um absurdo, mas isso é o que está lá na lei. Portanto, a alternativa B também é uma alternativa correta. Pode ter por objeto condenação a cumprimento de não fazer. Então, nós vamos lá, o artigo 3º. Ação civil poderá ter por objeto a condenação em dinheiro ou o cumprimento de obrigação de fazer ou não fazer. Também, então, está correta a alternativa C. Assim, na questão 8, a resposta certa é da alternativa D, de dado. Todas as alternativas acima estão corretas. A 9ª questão ainda é de ação popular. Desculpe, ação civil pública. Assinale a alternativa correta em relação à ação civil pública. Então, vamos lá para a legitimidade. A legitimidade está lá no artigo 5º. Tem legitimidade para propor ação principal e ação cautelar? Primeiro, o Ministério Público. Segundo, a Defensoria Pública. Terceiro, a União, os Estados, o Distrito Federal e os municípios. 4, a autarquia, a empresa pública, a fundação ou sociedade de economia mista. 5º, associação que concomitante esteja constituída há pelo menos um ano nos termos da lei civil e inclui em suas finalidades institucionais a proteção ao patrimônio público e social, ao meio ambiente, etc. Então, a questão 9ª, né? A empresa pública tem legitimidade para propor ação cautelar? Sim, está lá
nesse artigo 5º, inciso 4, autarquia, empresa pública, fundação ou sociedade de economia mista. A Defensoria Pública tem legitimidade para propor a ação cautelar? Sim, está lá no inciso 2º, a Defensoria Pública. Pode ter por objeto dano causado a bens de valor paisagístico? E aí, lá nós voltamos para o artigo 1º, onde vai falar quais os bens que são protegidos: o meio ambiente, o consumidor, inciso 3º, há bens e direitos de valor artístico, estético, histórico, turístico e paisagístico. Portanto, na questão 9, todas as alternativas estão corretas e assim, na questão 9, nós assinalamos a alternativa D de dado. Bem, e finalmente, o controle de constitucionalidade perante a Constituição estadual. Um instantinho só. Deixa eu só fazer um negócio aqui. Então vamos lá para a Constituição do Estado do Paraná. Vamos achar aqui a Constituição. Está aqui a Constituição do Estado do Paraná. Então, nós vamos daí, quando trata da inconstitucionalidade perante a Constituição paranaense, artigo 100. Do controle de constitucionalidade perante a Constituição Estadual, não é? Então, artigo 111, são partes legítimas para propor ação direta de inconstitucionalidade de lei ou ato normativo estadual ou municipal, então não lei federal, mas estadual ou municipal, em face desta Constituição, ou seja, em face da Constituição do Estado do Paraná. Então vai dizer lá, a questão 10 vai pedir, assinale a alternativa correta em relação ao controle de constitucionalidade com base na Constituição Estadual do Paraná. Pode ter o objeto lei federal, estadual ou municipal? Não, já vimos que só pode ter por objeto lei ou ato normativo estadual ou municipal. Não tem nada com lei federal. Pode ser proposta por deputado estadual ou federal? Não, ela pode ser proposta por deputado estadual. Está lá no artigo 111, inciso 8º. Mas por federal, não. Pode ser proposta pelo Procurador-Geral do Estado? Então, nós vemos lá no inciso 2º. Pode ser proposta pelo Procurador-Geral de Justiça ou pelo Procurador-Geral do Estado. Bem, então, aqui a alternativa correta é a alternativa B, não é? B, de bola. Então, bem, penso que estava realmente tudo muito fácil e essa é a nossa devolutiva. Espero que ninguém tenha ficado para exame, não é? Caso contrário, aí precisamos
fazer uma revisãozinha para o exame final, mas espero que ninguém tenha ficado. Então tá bom. Obrigado, até uma próxima.